Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 8, a promessa. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, invocamos a tua bênção sobre nós, confiando nos méritos de Jesus. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Abre a nossa mente para entendermos a tua palavra através da experiência do teu servo, patriarca Abraão. Que o Espírito Santo nos fale mais uma vez neste momento, pois nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. A promessa que Deus fez a Abraão. Deus é o Deus das promessas. Ele promete e ele é fiel em cumprir. Deus não prometeu somente para Abraão, para Isaac, para Jacó. Deus é o Deus das promessas para você e para mim. Você pode confiar nele. O verso áureo diz: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Gênesis 24, verso 1. Em tudo quanto Abraão fazia, Deus estava com ele. Mesmo quando ele pecou, mesmo quando ele mentiu, mesmo quando ele falhou, Deus estava com ele. Deus não nos abandona. Sua graça e misericórdia são constantes na nossa vida, como foi na vida dos servos do passado. Finalmente, como Deus havia prometido, Sara deu à luz a um filho. Mas a história de Abraão estava apenas começando e atingiu seu ápice quando ele levou seu filho ao Monte Moriá para ser sacrificado. Contudo, Isaac foi substituído por um cordeiro, um carneiro, o que identifica o compromisso de Deus em abençoar as nações por meio da descendência de Abraão. Jesus é a descendência de Abraão. Jesus Cristo estava ali representado por aquele cordeiro que Deus providenciou para morrer no lugar de Isaac. Ali estava o Evangelho exemplificado. Nessa história surpreendente, revelou-se mais do plano da salvação. Sara morreu imediatamente após o sacrifício em Moriá, conforme Gênesis 23, e Isaac permaneceu solteiro. Então Abraão tomou a iniciativa de se certificar de que o futuro do seu filho seria um futuro certo, seguro, nas mãos de Deus. Ele arranjou o casamento do seu filho com Rebeca, Gênesis 24, que daria à luz 2 filhos, Esaú e Jacó. E o próprio Abraão se casou com Quetura, que lhe daria muitos filhos, conforme Gênesis 25, versos 1 até o verso 6. Nesta semana, seguiremos Abraão até o fim da sua vida. Este homem de Deus foi um exemplo de fé para você e para mim, queridos. Nós somos filhos de Abraão no sentido de que herdamos sua fé. A justiça pela fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Na parte de domingo, Monte Moriá. Monte Moriá é exatamente onde foi construído o Templo de Salomão, e hoje ali no Monte Moriá está a Mesquita Azul, aquela mesquita maometana. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 22. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 22, e vamos ler os versos 1 até o verso 12. Gênesis 22, versos 1 até o verso 12. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, no sentido de provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Interessante que Deus fala com Abraão e de Isaque como sendo o único filho. Ismael já tinha sido despedido com a sua mãe Agar, mas Ismael era filho de Abraão. Mas quando Deus fala Isaque, o teu único filho, porque foi o filho da promessa. E Deus prometeu cumprir a promessa na linhagem de Isaque. Por isso, Deus pediu para Abraão: oferece o teu filho, o teu único filho,
ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Que pedido que Deus fez, difícil. Por mais que você e eu, que somos pais, você que é pai, você que é mãe, por mais que tentemos entender, nós não conseguimos entender. Porque Deus fez um pedido para Abraão muito difícil para o ser humano. Muito difícil para um pai ou para uma mãe sacrificar o seu próprio filho. Queridos, Abraão tinha muitas justificativas para duvidar de Deus, para desconfiar de que não era a voz de Deus falando. Porque como é que Deus estaria pedindo para ele sacrificar um filho? Porque a Bíblia condena o sacrifício humano. Isso nós poderemos ler lá em Levítico, capítulo 18, verso 21. Deus condena sacrifícios humanos. E como Deus agora poderia estar pedindo um sacrifício humano? Queridos, embora Abraão tivesse desculpas para desconfiar e para duvidar, ele escolheu confiar. Ele escolheu se submeter a Deus. Queridos, o plano da salvação é o sacrifício humano. O plano da salvação, idealizado por Deus, é o sacrifício de um ser humano, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali no sacrifício de Isaac, que Deus pediu para Abraão, estava ali uma ilustração do plano da salvação. E agora lemos Gênesis 22, verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, o seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Sem discutir, sem duvidar, ele pegou o filho e partiu em direção ao local que Deus indicou. Queridos, Abraão se tornou o pai da fé. Depois de muitas quedas, depois de muitas falhas, Abraão se tornou um gigante na fé. Ele aprendeu a confiar em Deus, mesmo nesta situação que você e eu tremeríamos. Abraão também tremeu, se angustiou, ele deve ter chorado, mas ele disse: eu farei, Senhor. O Senhor está pedindo, eu farei. Porque o Senhor pode até mesmo ressuscitar este jovem filho meu da morte. O Senhor pode ressuscitar, porque ele já nasceu por um milagre de Deus. E agora o Senhor pede para que eu o sacrifique. O Senhor também pode ressuscitá-lo, revivê-lo. E aqui diz Gênesis 22, verso 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. 3 dias viajando com o filho Isaque e com os seus 2 moços empregados. Queridos, que 3 dias difíceis, tristes. Abraão caminhava em silêncio. Isaque estava preocupado, porque Isaque viu tudo preparado. A lenha, o fogo, o cutelo, tudo estava preparado para o holocausto. Mas Isaque não via o cordeiro. E agora lemos aqui em Gênesis 22 e o verso 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui, nas palavras de Abraão, você vê fé. A fé de Abraão ao falar: eu e o moço, Isaque, nós iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Sem entender, Abraão estava expressando uma fé tremenda quando falou que eu irei com Isaque e nós retornaremos a vocês. E agora diz o verso 6, e tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-lo sobre Isaque, o seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Agora só o pai e o filho. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta difícil. Difícil de responder. Mas Abraão, mais uma vez,
respondeu com fé. Deus colocou a resposta na boca de Abraão, porque a resposta está aqui no verso 8. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá um cordeiro para si significa Deus proverá a si mesmo como cordeiro. Esta é a expressão, é o significado literal desta frase: Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá a si mesmo como um cordeiro, porque esta é a verdade. Este é o plano da salvação. Deus proveu a si mesmo. Jesus, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, ele proveu a si próprio para morrer pelo ser humano. Queridos, aqui diz o verso 9: E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E o verso 10: E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Queridos, este anjo do Senhor que bradou é Jesus Cristo, é o Deus Filho, que ele é chamado muitas vezes por esta expressão, anjo do Senhor, ou também anjo da aliança, anjo do concerto. Deus disse a Abraão: não mates o rapaz, porque agora eu sei que tu me amas, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Queridos, Abraão foi provado até a morte, porque na realidade, quando Abraão levantou o cutelo para imolar o rapaz, no coração do pai Abraão, o filho já tinha morrido. Você pode estar pensando que Abraão não precisou sacrificar o filho. Meu querido irmão, minha querida irmã, Abraão sacrificou o filho, porque quando ele levantou o cutelo, no coração dele, Isaque já tinha morrido. Por isso Deus disse: basta, agora eu sei que tu me amas e não me negaste o teu único filho. Deus proveu um cordeiro para si. Deus proveu a si mesmo como sendo o cordeiro. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz estava ali ilustrado, exemplificado. Queridos, Abraão deve ter compreendido a graça muito melhor do que qualquer outra pessoa neste mundo. Ele entendeu a graça divina. Graça é aquele cordeiro com os chifres presos no arbusto que substituiu Isaque. Ele tirou Isaque do altar e colocou o cordeiro provido por Deus. Isto é graça. É o Filho de Deus morrendo no meu lugar, no seu lugar. Ele sofreu a nossa morte para que tenhamos a vida eterna que é dele. Aleluia! Pela graça eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. Na parte de segunda-feira, Deus proverá. Aqui nós lemos agora em Gênesis capítulo 22 e o verso 8. Aqui disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E agora o verso 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Não poderia chamar de outro nome. É o Senhor proverá. Porque ali Abraão viu o milagre da graça divina, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E agora leia o verso 18 também. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. O evangelho estava ali exemplificado na vida e na experiência de Abraão e de Isaque. O que nos é mostrado aqui na experiência de Abraão é a essência do plano da salvação, com o próprio Senhor sofrendo e pagando em si mesmo a penalidade pelos nossos pecados. Abra sua Bíblia e vamos ler agora em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 e os versos 6 até o verso 8. Romanos
capítulo 5, e os versos 6 até o verso 8. Aqui nós lemos: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus morreu por você e por mim na cruz. Jesus Cristo, o Deus homem. Jesus morreu por você e por mim na cruz, quando nós éramos inimigos. Ali na cruz estava morrendo o Criador dos céus e da terra, conforme diz em João capítulo 1, versos 1 até o verso 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele foi quem criou todas as coisas. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Ele é o Criador. Foi Ele que se tornou carne, João 1,14, e se tornou um de nós. Ele é o Cordeiro provido por Deus para morrer por nós. Quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus, Ele proveu este sacrifício. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, no Monte Moriá, muito antes da cruz, o carneiro sacrificial, preso pelos chifres entre os arbustos, apontava diretamente para Jesus. Ele é aquele que foi visto ali, como Abraão explica mais tarde: no monte do Senhor se proverá. O próprio Jesus apontou para essa declaração profética de Abraão, quando disse: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8, vamos ler então os versos 56 a 58. Aqui nós lemos as próprias palavras de Jesus se referindo à experiência de Abraão. Capítulo 8 de João, versos 56 a 59. Abraão, vosso pai, exultou, ou seja, ficou alegre por ver o meu dia, e viu o meu dia, e alegrou-se, porque Abraão entendeu o plano da salvação, entendeu a graça de Deus. E o verso 57, disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos? Jesus tinha apenas em torno de 31, 32 anos, por isso eles disseram, não tens nem ainda 50 anos, e viste Abraão? Eles fizeram uma pergunta incrédula, porque eles não criam que Jesus é Deus. Eles não criam que Jesus era o Cordeiro Messias. E disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se declarou aqui como sendo Deus. YHWH, o grande eu sou. Aquele grande eu sou que falou com Moisés no Monte Sinai. O eu sou. Jesus Cristo disse, eu sou aquele. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando por meio deles, e assim se retirou. Os judeus entenderam muito bem que Jesus estava se proclamando Deus, o grande YHWH, o grande eu sou, porque ele é Deus. Por isso tentaram matá-lo, porque eles não aceitaram a declaração de que Jesus é Deus. Queridos, foi para impressionar a mente de Abraão com a realidade do Evangelho e para provar a sua fé que Deus mandou que ele matasse o seu filho. A aflição que ele sofreu durante os dias daquela terrível prova foi permitida para que compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do ser humano. Hoje nós temos também uma pálida ideia do grande sacrifício do Deus Pai em dar o seu próprio Filho para morrer por nós. Por que eu digo uma pálida ideia? Porque é o mistério da piedade. O mistério da piedade, nós entendemos só um pouquinho deste mistério da piedade, do amor que se deu a si mesmo. O Pai deu tudo de melhor que ele tinha, o Filho unigênito. E ele se tornou carne, e ele se tornou homem. E eternamente ele vai reter a natureza humana.
ele se tornou um de nós para todo sempre, por laços que jamais se partirão. Você consegue entender esta infinita graça, esta admirável graça? Nós vamos gastar tempo no céu estudando a graça divina. Será tema de estudo, de pesquisa. É a ciência do amor divino. É o mistério da piedade sendo estudado e melhor entendido. Aleluia! Na parte de terça-feira, a morte de Sara. Gênesis capítulo 22, verso 23, relata o nascimento de Rebeca, que antecipa o futuro casamento entre ela e Isaque. Da mesma forma, o relato da morte e do sepultamento da esposa de Abraão, Sara, antecipa o futuro casamento do patriarca com Quetura. Abra sua Bíblia agora e vamos ler Gênesis 23. Gênesis capítulo 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Ela teve Isaque quando ela tinha cerca de 90 anos. Portanto, ela morreu com 127 anos, quando Isaque tinha seus 37 anos. Essa era mais ou menos a idade de Isaque, quando a sua mãe morreu. Ele ainda era solteiro. E morreu Sara em Quirlate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Quando a Bíblia diz, morreu Sara na terra de Canaã, está mostrando que Deus estava cumprindo a promessa que ele fez para Abraão de dar toda aquela terra para ele, como herança. E a prova disso é que Sara foi ali sepultada. Foi sepultada em Hebrom, na terra de Canaã. E agora o verso 3. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo, estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe, ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Veja o respeito que este povo que vivia ali em Canaã, os filhos de Et, veja o respeito que eles tinham para com Abraão. Abraão exerceu uma santa influência. Abraão exerceu uma influência de Deus sobre este povo. E eles o respeitavam. Ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Qual é a influência que você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, qual é a influência que você exerce sobre a sua vizinhança? Como as pessoas olham para você? Será que as pessoas olham para você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, como príncipe de Deus entre nós? Será que você e eu somos caridosos, honestos, transparentes, bondosos, amáveis, hospitaleiros como Abraão? Deus quer que você seja hoje, no meio da comunidade onde vive, aonde quer que você for. Você e eu deveremos levar conosco Jesus Cristo e mostrar aos outros quão precioso é o nosso Salvador. E eles deverão ver em você e em mim um príncipe, uma princesa de Deus no meio deles. E aqui diz o verso 6, enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E falou com eles, dizendo, se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura no meio de vós. Queridos, Abraão, ele não aceitou como um presente a cova de Macpela, ele comprou esta cova de Macpela. E aqui diz o verso 19, e depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Deus estava cumprindo o que prometera, que Canaã seria a possessão de Abraão, e ali estava enterrada Sara. E ali Abraão também seria enterrado posteriormente. Queridos, a menção do nome de Sara, logo após a história do sacrifício de Isaque,
sugere que ela pode ter sido afetada por esse incidente, que quase custou a vida do seu filho. De alguma forma, Sara também esteve envolvida no teste de Abraão sacrificar o seu próprio filho. De alguma forma, Sara também esteve envolvida com o seu marido, assim como esteve em suas viagens e seus ocasionais lapsos de fé. A especificação de que Sara morreu na terra de Canaã enfatiza a relação da morte de Sara com a promessa de Deus sobre a terra. Sara é a primeira do clã de Abraão a morrer e ser sepultada na terra prometida. A preocupação de Abraão sobre si mesmo, dizendo sou estrangeiro e morador, e seu argumento insistente com os filhos de Het mostram que ele estava interessado não apenas em adquirir um local de sepultamento, mas estava principalmente preocupado em se estabelecer na terra de Canaã, que Deus lhe dera como herança. Queridos, Abraão e Sara, exemplos de fé. Ambos estão lá na lista dos heróis da fé de Hebreus 11. Não está somente o nome de Abraão, está o nome de Sara. É o nome da primeira mulher que aparece na lista dos heróis ali de Hebreus 11. Deus quer colocar você e a sua esposa, marido e esposa, caminhando juntos para o céu. Deus quer que vocês também se tornem heróis e heroínas da fé em Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, uma esposa para Isaque. Depois da morte de Sara, Isaque ficou muito triste. Chorou muito, o vazio era muito grande, a ausência da mãe amável e querida Sara. Gênesis 24 conta a história do casamento de Isaque após a morte de Sara. As duas histórias estão relacionadas. Abra sua Bíblia em Gênesis 24 e vamos ler a partir do verso 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Será que Deus também quer abençoar você em tudo? Sim, Deus quer. E quando nós falhamos? E quando nós pecamos? Quando nós caímos? Será que Deus continua conosco? Deus continua conosco. Deus não abandonou Abraão quando ele falhou, mentiu. Deus não abandonou Davi quando ele adulterou, quando ele matou Urias, o Eteu. Deus não abandona as pessoas. Queridos, Deus nos perdoa. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa mente para nos convencer do pecado e para nos conduzir à confissão dos pecados, para nos dar o arrependimento. Deus não nos abandona. Ele conhece que somos pó, somos frágeis, somos pecadores. Deus abençoou Abraão, Deus quer abençoar você, meu querido irmão. Verso 2, Gênesis 24. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. É uma atitude, é um gesto de juramento, colocar a mão debaixo da coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Queridos, para Abraão, escolher uma esposa para o filho Isaque não era uma coisa corriqueira, não era uma coisa banal. Para Abraão, escolher uma esposa para Isaque era motivo de oração, motivo de jejum, motivo de juramento, porque ele exigiu que Eliezer fizesse o juramento de que não tomaria uma cananeia para ser esposa de Isaque. Deus não aprova o jugo desigual. Os cananeus eram idólatras, adoradores do sol, de Baal, e Deus não queria que Isaque se prostituísse e se casasse com uma idólatra. A mulher vai fazendo a cabeça do marido, assim como as mulheres de Salomão fizeram a cabeça dele. Vejam só, Salomão é mencionado na Bíblia como um dos homens mais sábios da terra. Mas, queridos, Salomão se corrompeu, porque ele se casou com mulheres idólatras, pagãs, e ele acumulou mulheres, acumulou esposas, e elas fizeram a cabeça dele ao ponto dele sacrificar crianças para o deus Moloque, para Satanás.
Ele construiu templos pagãos para suas esposas. Queridos, por isso Deus não quer que você se case em julgo desigual com alguém que não ama Jesus Cristo, com alguém que não guarda os mandamentos de Jesus Cristo. Como é que você pode se casar com uma pessoa que guarda o domingo enquanto que você guarda o sábado? Sábado para você é um dia santo e para a sua esposa não seria um dia santo? Que complicação! Como é que seria isso dentro do seu lar? Como é que os filhos iriam crescer vendo esta divisão, esta polêmica entre pai e mãe? Por isso Deus abomina o jugo desigual. Abraão exigiu a promessa de Eliezer, de que ele não tomaria para o seu filho uma mulher cananeia. Diz aqui Gênesis 24 e verso 4: mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Você vai à terra dos meus parentes, lá na Mesopotâmia, buscar uma esposa para o meu filho. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? Se a mulher não quiser vir comigo, eu devo então levar o seu filho de volta para a Mesopotâmia, para que ele volte a viver lá? Vejam a resposta que Abraão deu, versos 6 e 7. E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Duas coisas Abraão pediu: que você não tome mulher para o meu filho aqui entre as mulheres cananeias, e que você não faça o meu filho voltar para a Mesopotâmia. Queridos, Abraão queria ter a certeza de que Isaque daria sequência à fidelidade e às promessas de Deus. Abraão fez questão de providenciar uma esposa que ajudaria o seu filho Isaque a ser fiel a Deus. Uma esposa fiel coloca o homem no caminho de Deus. Eu louvo a Deus pela esposa que Ele me deu. Ele escolheu uma esposa para mim quando eu tinha meus 16 anos de idade. Ele colocou a Leila, uma jovenzinha que estudava na mesma sala, na mesma classe que eu, ambos na 8ª série. Ele a colocou sentada na minha frente. Deus escolheu para mim uma esposa. Queridos, porque uma esposa fiel a Deus, consagrada a Deus, ela conduz o marido nos caminhos de Deus. Que exemplo nós encontramos aqui na experiência de Abraão, quando nós pensamos num marido ou numa esposa para os nossos filhos. Isso deve ser motivo de oração, de jejum, de consagração. E aqui diz o verso 8, Gênesis 24, verso 8. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do meu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do meu senhor estava na sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Naor era irmão de Abraão. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte d'água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. Ele fez um pedido difícil, porque ele disse: aquela moça a quem eu pedir, dá-me de beber, se ela me der de beber, e se ela também disser: eu também darei de beber aos teus camelos. Ora, queridos, não era fácil dar de beber a todos aqueles camelos. O camelo bebe muita água.
não era um golinho de água. Esta atitude de dar de beber a todos os camelos custaria muito esforço físico, tirar bastante água. Mas ele fez este pedido. E aqui diz o verso 15. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, antes que ele acabasse de orar, porque ele estava orando a Deus, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, ela disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Ora, o milagre estava feito. O coração de Eliezer exultou em alegria, porque ali estava a resposta de Deus. Deus respondeu no mesmo instante. E o verso 20, falando de Rebeca, apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. Que trabalho difícil, mas ela fez, sem saber que aquela tinha sido a oração daquele homem, que ela nem conhecia. Ela não conhecia quem era aquele homem. E agora diz o verso 22, e aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Aquele servo Eliezer, ele aprendeu a adorar o Deus de Abraão, queridos, e disse: bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a donzela, Rebeca, correu e fez saber estas coisas na casa da sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos da sua irmã, e quando ouviu as palavras da sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito ao meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro, servos e servas e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho ao meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa do meu pai e à casa da minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para o meu filho, da minha família e da casa do meu pai. Abraão sabia que Deus proveria para o seu filho uma esposa. Queridos, esta linda história narrada aqui em Gênesis 24 mostra que Deus valoriza quando nós oramos e jejuamos em busca de uma esposa para os nossos filhos, um marido para as nossas filhas. Isto é motivo que Deus considera muito importante, porque o que está em jogo é a salvação da família.
a espiritualidade. Assim como Abraão queria adquirir a terra para sepultar a esposa, por causa da promessa de Deus aos seus descendentes de que possuiriam essa terra, ele insistiu que Isaque não se fixasse fora da terra prometida, não voltasse para a Mesopotâmia. E agora lemos o final deste romance, aqui em Gênesis 24. Aqui diz o verso 62. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar. Isaque orava. Ele aprendeu a orar com o pai Abraão. E Isaque saíra para orar no campo, sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: esse é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Que linda história, que lindo romance, abençoado por Deus, dirigido por Deus. Este movimento de Isaque levar sua noiva até a tenda de Sara, e a nota de que Rebeca o confortou depois da morte da sua mãe, ressaltam a dor de Isaque pela perda da mãe. A história está cheia de orações, cheia de respostas às orações. A história é rica em lições sobre a providência de Deus e a liberdade humana. Tudo começou com a prece de Abraão, jurando pelo Senhor Deus dos céus e da terra. Essa oração é, antes de tudo, um reconhecimento de Deus como Criador, com influência direta sobre o nascimento dos descendentes de Abraão, incluindo o próprio Messias. A referência ao anjo, o Senhor Deus do céu, é quem falou aqui em Gênesis 24 e o verso 7. O anjo do Senhor mencionado aqui em Gênesis capítulo 24, verso 7, é o mesmo anjo do Senhor que bradou: Abraão, Abraão, não mates o rapaz, porque agora eu sei que tu me amas. Este anjo do Senhor é uma expressão usada para Deus o Filho. Queridos, o Deus que controla o universo, que interveio para salvar Isaque e que o conduziria agora ao casamento. Queridos, Deus proveu uma esposa para Isaque. Deus proveu uma esposa para mim. Deus proveu uma esposa para os seus filhos. Deus proveu um marido para as suas filhas. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos pedir a orientação de Deus. Fazermos questão de que Deus escolha para nós. E Ele escolherá. E Ele escolhe certo. Deus não falha. Deus não erra. Aleluia. Na parte de quinta-feira, uma esposa para Abraão. Depois que Deus proveu uma esposa para Isaque, Deus agora iria prover uma esposa para Abraão, que estava viúvo. Sara tinha morrido e ele estava chorando a morte de Sara, triste. E nós lemos a história da esposa que Deus proveu para Abraão aqui em Gênesis capítulo 25, verso 1 em diante. E Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Quetura, Setura ou Quetura, e gerou-lhe Zinrã e Joquizã e Medã e Midian e Gisbaque e Suá. Quetura deu para Abraão 6 filhos. Abraão teve Isaque, teve Ismael e teve mais 6 filhos com Quetura. Queridos, Deus estava cumprindo a promessa de fazer de Abraão uma grande nação. E aqui diz o verso 3, e Joquizã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim, e os filhos de Midian foram Efá, e Efer, e Enoque, e Abida, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha para Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. 175 anos Abraão viveu.
Quando Isaac nasceu, Abraão tinha seus 100 anos. Ele viveu 175 anos. Ele teve o privilégio de ver o seu filho crescer e se casar e ter filhos, porque ele viveu até que Isaac tinha 75 anos de idade. Ele pôde ver os filhos de Isaac. Queridos, uma promessa que Deus deu para Abraão e que se cumpriu. Gênesis capítulo 25, versos 1 a 4 e 12 até o verso 18 apresenta uma lista dos filhos de Abraão com Quetura, bem como uma lista dos filhos de Ismael. O propósito da genealogia após o casamento de Abraão com Quetura, que lhe deu 6 filhos, em contraste com seus outros 2 filhos, Isaque e Ismael, talvez seja oferecer evidência imediata da promessa de Deus de que Abraão seria pai de muitas nações. Porque Ismael teve 12 filhos, 12 tribos vieram de Ismael. Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú, porém Jacó teve 12 filhos, 12 tribos. Queridos, a promessa de que Abraão seria pai de multidões, de muitas nações, se cumpriu exatamente. Todos os árabes são descendentes de Abraão. Todos os judeus são descendentes de Abraão. Veja só a imensidão da descendência de Abraão. O Senhor foi fiel às suas promessas de graça ao fiel servo Abraão, cuja fé é descrita como um grande exemplo, senão o melhor exemplo da confiança no Deus que nos pode salvar mediante a fé em Jesus Cristo. Queridos, Abraão foi um profeta extraordinário com quem Deus partilhou o plano da salvação por meio do sacrifício do seu filho. Ali estava, no sacrifício de Isaque, ilustrado o plano da salvação. Amós capítulo 3, verso 7 diz que Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não escondeu os seus planos de Abraão, Deus não esconde os seus planos hoje, nem de você, nem de mim. Deus nos revela os planos dele através das profecias de Daniel e de Apocalipse. Quando você está lendo as profecias de Daniel e de Apocalipse, que são profecias escatológicas, que são eventos finais do final do mundo, que antecedem a segunda vinda de Jesus, quando você está estudando estas profecias, entenda que Deus está revelando para você os planos dele. Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. O plano da salvação, revelado na morte de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, nos deixa extasiados. Deus nos amou. Este mistério da piedade, do amor de Deus, é tão grande que a nossa mente não consegue entender. Será a ciência que vamos estudar no novo céu e na nova terra. A ciência do amor de Deus vamos estudar eternamente. Alegre-se, meu irmão, com o plano da salvação provido por Deus. Agarre-se ao plano da salvação, agarre-se a Jesus Cristo, entregue sua vida a Ele, se submeta a Ele e leve Jesus Cristo onde quer que você for e mostre aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Deixo com você a bênção do meu Jesus. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.